Sou Everson, caminho com os irmãos em Curitiba. Sou como o irmão Marcelo, como o Pablo, sou tímido, bastante tímido. Mas eu creio que o Senhor ele quer usar a todos. E como o apóstolo Paulo escreve, o Senhor usa as coisas que não são para confundir as que são. Amém? O Senhor ele é quem capacita, o Senhor é quem nos concede graça. E que o Senhor nos conceda graça nessa tarde, assim como tem concedido aos irmãos, concedeu ao Moisés, aos irmãos que têm até esse momento ministrado entre nós. E que o Senhor nos conceda graça, especialmente como ouvintes da palavra do Senhor. Porque o objetivo do Ministério da Palavra é suscitar graças aos ouvintes. Que os irmãos possam ser alimentados, possamos ser fortalecidos e fazer bom proveito do depósito do Senhor. Como nós temos aprendido e temos ouvido, os dias são dias abundantes. O Senhor tem derramado a sua palavra, tem falado conosco. O que nós devemos fazer é aproveitar todas as oportunidades, aproveitar esses momentos e guardar o depósito de Cristo. Porque haverão dias em que nós nos valeremos desse depósito. Haverão dias em que nós teremos tribulações, a palavra nos prescreve essas coisas. E precisamos estar robustecidos, precisamos estar fortalecidos, amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, eu rogo a Ti nesta tarde, que o Senhor unja os nossos lábios, e que o Senhor não permita que falemos nada de nós mesmos, mas que seja apenas um recado puro e simples de Ti, Senhor, decorrente da Tua simplicidade e do Teu cuidado para com o Teu povo. Amém. Eu queria ler, irmãos, na verdade, 2 versículos. Um versículo que o irmão Léo, o irmão Leonardo, vou chamar de Léo, eu tenho liberdade de chamar de Léo. Os irmãos têm chamado de Léo, é o nosso irmão. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, verso 1, queria repetir com os irmãos. As irmãs da Colômbia estão me entendendo, irmãs da Colômbia? Eu fiquei sabendo que as irmãs estão com um pouquinho de dificuldade para entender algumas questões. Tomara que o Senhor me conceda graça, para que as irmãs também possam aproveitar esse momento. Amém? Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu queria que os irmãos frisassem esta palavra paciência. É uma palavra muito usada no Novo Testamento, tanto como na sua condição de verbo, de ação, como substantivo. E ela é traduzida em alguns textos como perseverança. E aqui o autor, nessa tradução, nós temos essa palavra como paciência. Amém? Queria ler com os irmãos o livro de Mateus, capítulo 24. Salvo engano, verso 12. Mateus, capítulo 24, verso 12. Perdão, irmãos, é verso 13. Está escrito assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O Senhor tocou esse verso no meu coração, não por conta do conteúdo, mas por conta dessa palavra também, perseverança, mas especialmente por conta do contexto. O Senhor está falando de dias finais, e nós cremos que estamos vivendo dias finais. Estamos vivendo dias difíceis. Eu creio que todos os irmãos têm enfrentado lutas, dificuldades e têm visto com agonia os acontecimentos no mundo, no Brasil, na Colômbia, na Venezuela, em todos os lugares.
Nós vemos que ao multiplicar das ações, das influências satânicas sobre as pessoas, e há uma batalha constante do povo de Deus em relação às verdades, aos pilares da nossa fé. E nesse contexto o Senhor usou essa palavra, perseverança, porque de fato os dias que estamos vivendo são dias que necessitamos de perseverança. São dias em que o povo do Senhor precisa ser incentivado. Os filhos de Deus precisam ser constantemente encorajados a continuar a caminhada. São dias difíceis, irmãos. E o Senhor, Ele colocou isso como retórica dos nossos dias. É um contexto, é uma batalha constante na nossa vida cristã, nas nossas assembleias. E, de fato, nós precisamos perseverar. Eu tenho dito que o Senhor, nesses dias, é certo que a obra do Senhor precisa de homens e mulheres que tenham conhecimento da palavra, que tenham ministério, mas, sobretudo, nesses dias o Senhor está buscando pessoas com as quais Ele possa confiar, pessoas que o Senhor possa depositar confiança, pessoas às quais o Senhor possa depositar encargo. E essa conduta, ela tem muito a ver com isso, irmãos, com o encargo do Senhor. Porque o Senhor, Ele não é um Deus irresponsável, Ele não é um pai irresponsável em que irá delegar uma tarefa a uma criança, uma tarefa complexa a uma criança. O Senhor irá delegar responsabilidade a maduros, a pessoas com as quais Ele tenha ciência e tenha convicção de que elas vão cumprir o propósito de Deus. E isso não está somente relacionado aos irmãos que presidem. Isso não está não tão somente relacionado aos irmãos que nós podemos dizer da liderança, os irmãos que têm o encargo da palavra, os anciãos, seja como você se refere, como você tem aprendido. Essa necessidade de responsabilidade e perseverança é uma necessidade de todo o cristão. Todo o cristão. E eu digo especialmente nesta tarde aos jovens e às crianças. Nós temos crianças no nosso meio. Irmãos, as nossas crianças, os nossos jovens precisam ser cientificados da responsabilidade primeira de ser cristãos, de levar o nome do Senhor, de levar o testemunho do Senhor. Sentir esse peso, irmãos. É claro que tem irmãos que devem assumir um encargo mais pesado, de levar o testemunho de uma forma plena, como a figura dos sacerdotes que tinham que se identificar com o testemunho do Senhor. Quando nós lembramos aquela escritura de Josué, quando o povo estava para adentrar em Jericó, para adentrar na terra prometida, para atravessar o rio Jordão, nós vemos que a arca do Senhor ia adiante, e que aqueles sacerdotes tinham que se identificar com a arca do Senhor. Ela devia estar aos ombros deles. Eles deviam sentir nos seus ombros o peso de carregar o testemunho do Senhor. Mas, irmãos, aquele texto fala assim de liderança. Mas quando nós voltamos para a realidade neotestamentária, nós vemos que o Senhor nos fez um reino de reis e sacerdotes. O Senhor nos fez um sacerdócio real. A despeito dos irmãos que têm responsabilidade da localidade, os irmãos, a assembleia também tem seu peso, tem seu encargo. E não podem depositar todo esse encargo nas costas desses irmãos. Porque cada um tem uma responsabilidade no reino de Deus. É assim que temos aprendido, irmãos? É assim, irmãos? Mas que não seja apenas um discurso. Amém? Que não seja apenas um discurso. Vou dar um testemunho onde nós congregamos. Há um tempo atrás, o irmão Valdemar, eu falo para os irmãos, já falei muito aos irmãos, porque isso foi algo que me tocou muito. O irmão Valdemar é um irmão que tem caminhado entre nós, mas ele é um irmão, colocar assim por dizer, um irmão iletrado. E ele, numa visão, numa das nossas congregações, ele viu uma placa com uma palavra chamada retórica. E ele chegou para nós, irmãos, eu vi uma palavra, e eu não sei o que essa palavra significa. O que significa essa palavra? Estava escrito retórica. E o Senhor nos deu uma revelação de que
que o Senhor estava mostrando que nós estávamos vivendo apenas no campo retórico, no campo do discurso vazio, desprovido de vida. E o Senhor, Ele queria que nós vivêssemos num plano de vida, num plano espiritual real. E é isso que o Senhor quer para cada um de nós. Se você jovem que está aqui almeja o episcopado, almeja servir, seja responsável nas pequenas tarefas que o Senhor tem, pequenos encargos do Senhor. Na tua casa, com seus pais, nas pequenas coisas. Muitas vezes nós almejamos coisas grandes demais para nós. E nós vemos que o Senhor nos dá muitas oportunidades de servi-lo. E se nós formos fiéis no pouco que Ele nos dá, o Senhor irá, de fato, nos acrescentar no mundo. E dentro desse contexto, eu quero ler com os irmãos rapidamente, eu não quero me deter muito. No livro de 1 Crônicas, falando sobre esse assunto. Quero falar um pouquinho desse aspecto da perseverança. Essa palavra do grego, o verbo perseverar, hipomeno, seja como for a pronúncia, eu quero passar para os irmãos o que significa a raiz dessa palavra, porque ela diz muito. Ela diz a respeito da condição e da possibilidade de permanecer numa situação adversa. Significa literalmente permanecer embaixo, ficar embaixo. Eu quero usar uma metáfora para descrever isso para os irmãos. Eu estava reunido ali, olhei aquela coluna, aquela viga ali, irmãos. Aquela viga, assim como as outras, ela sustenta essa estrutura desse telhado, desse oitão, como podemos dizer. E ela é a peça mais importante dessa estrutura, porque sem ela, aquela estrutura toda, ela rui. E se nós formos observar, essa viga aqui ela tem uma pequena angulação, ela tem uma pequena envergadura. Isso nos mostra que ela está sustentando o peso. Isso é perseverar. Ser confiável ao ponto de poder suportar o peso. De certo, foi por isso que o construtor, que o carpinteiro que fez isso, ele deve ter olhado para esses materiais, deve ter escolhido eles. E deve ter designado a polegada, a dimensão que seria suficiente para poder suportar. E assim o Senhor é conosco, irmãos. O Senhor olha para nós. O Senhor nos vigia nas pequenas coisas para saber se nós vamos ter condição de suportar o encargo. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. E o Senhor requer dos seus filhos uma grande responsabilidade, como igreja, nas suas assembleias, de testemunhar de Cristo. Testemunhar de Cristo em vida. Quando nós olhamos para os dias finais, nós vemos que o evangelho do reino, ele seria pregado não apenas no discurso, mas ele seria pregado em testemunho, irmãos. Ele seria pregado em realidade, ele seria pregado através do exemplo, da conduta diária. Até o ápice dessa conduta, que seria o martírio. Esse seria o ápice. Mas, irmãos, nós somos testemunhas do Senhor todos os dias. E esse é o grande evangelho que deve ser pregado. Porque a despeito de você falar do Senhor, é necessário que haja um peso na sua vida pelo aquilo que você fala. Porque aquele que não tropeça naquilo que fala é varão perfeito. E muitas vezes nós queremos falar do evangelho, ganhar almas, mas o Senhor não permite que muitas vezes que nós vamos ao campo, porque nós não somos firmes. Nós vamos tropeçar naquilo que falamos. E o fato de nós pregarmos o evangelho muitas vezes vai ser negativo, porque nós vamos falar do Senhor e não vamos dar testemunho dele. E aí haverá escândalo, irmãos. Isso é muito sério, irmão. Essa condição é uma condição muito séria e nós precisamos atentar para isso, amém? Eu queria ler com os irmãos 1 Crônicas, capítulo 11. Eu não sei quanto tempo tem ainda, irmãos. 4 minutos? Vou ser breve.
versos 12, 13 e 14. Eu quero usar esse exemplo aqui desses valentes de Davi como exemplo de perseverança. Nós temos muitos na Escritura. Mas o Senhor me tocou esse exemplo. Está escrito assim: e depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o Aioíta, ele estava entre os 3 poderosos. Este esteve em Pasdamim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele campo, e defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Amém, irmãos? O que me chama a atenção nesse texto aqui? Eu queria ler com os irmãos o verso 13, em 2 traduções, porque nessa minha tradução, quando fala de povo, quando fala daqueles que fugiram, se utiliza a palavra povo. Mas nós temos que entender, irmãos, que esse aqui não era um povo qualquer. Não eram, como posso assim dizer, não eram civis, não eram pessoas daquela cidade, mas eram pessoas que estavam ali alistadas para a batalha. Aqui na versão King James, traduzida para o português, está escrito assim: e ele esteve com Davi na plantação de cevada de Pasdamim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus. Aqui nos dá a entender que quem fugiu não foi o povo comum, mas foram os homens que eram arregimentados para a guerra. Eram soldados. E aí nós temos uma grande responsabilidade, irmãos. Eu vou fazer uma pergunta retórica para os irmãos. Você responda para ti mesmo. Que tipo de soldado você é, irmão? Você é daqueles que vai com o povo? Você é daqueles que vai com a multidão? Eu vou te perguntar, eu estou com encargo em relação aos jovens, como jovens, as moças. Se todas as moças da congregação, se forem da presença do Senhor, buscarem os prazeres dessa vida, forem servir ao Deus desse século, o que você irá fazer? Você irá se colocar nesse campo e defendê-lo? Jovem, se todos os jovens da congregação forem por uma direção contrária, você vai permanecer na direção correta? Você não vai olhar para a circunstância, para aqueles que têm se acovardado e vai permanecer firme? Irmãos, varões, anciãos, qual vai ser a sua conduta? Se todos desanimarem, irmãos, você vai desanimar também? Essa vai ser a sua conduta? Você é confiável para o Senhor? A pergunta. Não são esses homens e essas mulheres que o Senhor está procurando. Salmo 101. O Senhor tem uma procura naquele salmo. Deixa eu corrigir, ver se é Salmo 101 ou Salmo 100, irmãos. Os irmãos me corrijam, porque eu não tenho muito tempo aqui, mas está escrito assim: os meus olhos procuram os fiéis da terra. Há uma busca do Senhor por aqueles que possam habitar com eles, aqueles que possam servi-lo. É isso que o Senhor procura, irmãos. Que nós olhemos e façamos uma indagação de sã consciência. E vejamos, 101, verso 6. Amém? E por fim, irmãos, eu quero deixar o último verso para os irmãos. Não vou fazer nenhum comentário, só vou ler com os irmãos. É um verso muito conhecido, está no livro de Ezequiel, salvo engano, capítulo 22. Verso 30. E queria aqui fazer um apelo, dar um testemunho, irmãos. Está escrito assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, porém ninguém achei. Será assim conosco, irmãos?
O Senhor está procurando um homem que se coloque numa posição de vulnerabilidade, que se coloque numa posição de possibilidade de ser atingido pelo inimigo. Que nós possamos olhar para essas coisas, irmãos. Amém? Glória a Deus.